Olá, pessoal. Chegamos no módulo 9 do nosso curso de auxiliar veterinário em pequenos animais. E neste módulo, nós vamos falar os seguintes tópicos. O primeiro deles, a criação de cães e gatos. Nós vamos falar sobre o tema do bem-estar animal. Em noções de anatomia e fisiologia, vamos conversar sobre o sistema digestivo ou digestório e as doenças relacionadas a esse sistema. Na parte de procedimentos técnicos, vamos conversar sobre o atendimento a animais silvestres, animais que são criados como pets, como animais de estimação. Para falar sobre bem-estar animal, nós vamos começar conversando sobre o que seriam os maus tratos, tá? Maus tratos, hoje, é considerado um crime. Maus tratos aos animais, submetido a penas que vão desde multas até mesmo a detenção, entre 6 meses, 1 ano de detenção. A reincidência e a ocorrência de crueldade, os atos cometidos em animais de estimação, como cães e gatos, podem ter penas maiores. Existem alguns tipos de maus tratos que as pessoas podem cometer, às vezes, sem ter consciência disso, sem saber que estão cometendo maus tratos, né? O ato de deixar um animalzinho de estimação, um animal qualquer, que você seja o responsável, sem que se alimente adequadamente, não é só falta de alimentar, né? Quer dizer, você, claro, se você deixou o animalzinho dias sem providenciar, sem se responsabilizar em dar alimento a ele, você está cometendo maus tratos sujeito à penalidade. Mas se você também está alimentando ele incorretamente, inadequadamente, insuficientemente, você também está, a pessoa que está fazendo isso, também estará cometendo um ato de maus tratos. Do mesmo modo, a não proporcionar os cuidados básicos de higiene e de saúde, tá? Então, assim, manter um animal como responsabilidade da pessoa e não estar cuidando para que esse animal esteja num ambiente limpo, que ele não receba os cuidados básicos. Isso quer dizer que ter um cão e não vacinar, por exemplo, que é uma necessidade médica básica para os cães, já poderia ser considerado um ato de maus tratos. Você não está cuidando. Se o animal se machuca, se ele faz um ferimento, ou se ele fica doente, e não é levado a um profissional, a um médico veterinário, para dar a assistência, para dar os cuidados para essa saúde desse animal, é ato de irresponsabilidade e pode ser considerado maus tratos. Igualmente, os animais que estão sob responsabilidade de alguém não podem deixar de ter um abrigo. O que é isso? Um abrigo é uma área de proteção para a chuva, para o frio e até para o calor, para o sol intenso. Então, tem que ter água à disposição, comida à disposição, um ambiente com condições sanitárias, quando necessários cuidados de saúde, o abrigo. Esses são atos de responsabilidade que, se não forem cumpridos, são considerados maus tratos aos animais e hoje existe legislação que pune esse tipo de comportamento. Uma outra condição que, às vezes, uma pessoa, mesmo que bem intencionada, acaba cometendo um ato de maus tratos, é aglomerar animais em condições inadequadas, condições sanitárias inadequadas. Então, existem algumas pessoas que, na sua vontade de querer ajudar, acaba recolhendo um número muito grande de animais da rua e proporcionando condições muito inferiores às necessárias para a manutenção desses bichinhos. Então, acaba tendo
20, 30 animais num espaço pequeno, não tem condições de dar uma alimentação adequada, não tem condições de dar os cuidados médicos que esses animais precisam. Esses animais convivem ali sob o estresse daquele acúmulo de animais num espaço muito pequeno, onde geralmente ocorrem disputas de hierarquia, brigas entre eles, ou no mínimo algum tipo de agressão ali, né? Então, isso não é cuidar bem do animal, não é proporcionar bem-estar. Isso é o contrário, é realizar maus tratos. A agressão é óbvio, né? O maus tratos mais óbvio, que é a pessoa agir agressivamente num animalzinho. E outro que algumas pessoas podem não saber é que manter um cãozinho preso a uma corrente é um ato de maus tratos. Antigamente era muito comum, o cão ficava preso a uma corrente, não importa se é uma corrente grande, se é aquele esquema que põe num arame e o animal corre para lá e para cá preso na corrente. Isso é proibido, o animal não pode ficar numa corrente acorrentado. Isso é um ato de maus tratos, ele precisa ter liberdade de movimento. Se a gente pensar bem, manter um animalzinho num quintal pequeno, solto, é como se fosse uma prisão. De certa forma, isso pode ser considerado maus tratos se aquele animal estiver continuamente confinado àquele pequeno espaço, porque o exercício, o caminhar, o fazer exercício é uma necessidade, o ter uma certa liberdade de vivenciar situações novas na vida, etc., ou seja, não confinar uma prisão, porque colocar num espaço pequeno é uma prisão. Então, a pessoa pode ter o animalzinho num quintal pequeno, mas ela deve proporcionar um exercício, passear com esse animalzinho, interagir com ele, dar carinho, brincar com ele, e não mantê-lo numa situação de prisão, né? Então é isso. Um grupo de cães, mesmo que num quintal solto, num volume muito grande de animais, num espaço pequeno, e que cada um não tenha a sua possibilidade de se alimentar individualmente, de ter um lugar para um abrigo para cada um deles, de receber um alimento adequado, de ter os cuidados médicos. Se isso não estiver, todas aquelas condições não estiverem sendo supridas, poderíamos considerar como maus tratos. Aqui no caso, o policial fazendo ali, possivelmente, uma denúncia, né? Em que a pessoa cria uma quantidade enorme de gatos num lugar fechado, confinado como esse daí. Então, às vezes, a pessoa acha que está cuidando desses bichinhos, mas, na verdade, essa é uma condição de prisão, uma condição que esses animais não estão bem. Pode a gente achar que sim, mas não. Um número muito grande de animais num espaço muito pequeno, dificilmente a pessoa vai dar condições de higiene, de alimentação, de cuidados médicos, e até pela ausência de um espaço adequado mínimo, o estresse de conviver com um grupo tão grande de animais, de cada um desses gatinhos, é muito grande, e por isso é considerado maus tratos. Aqui algumas condições que a gente não precisa nem falar, né? Então, o abandono é um crime, né? Não ter cuidados médicos, a inanição, falta de alimento, a agressão física, que hoje em dia tem sido revelada
pela facilidade com que as pessoas registram, filmam, gravam, as mídias sociais. Então, a pessoa que age agressivamente hoje está sujeita não só a uma punição penal, né, mas também a uma imagem bastante, uma imagem pessoal perante a sociedade bastante danificada e exposta pela mídia. E o uso da corrente aqui para ilustrar, né, que um animal preso numa corrente não é questão de eu vou prender o animal numa corrente para, sei lá, alguém entrar dentro de casa, isso não tem nada a ver. Eu digo manter, né, o animal preso a uma corrente. E aí a força da mídia hoje em dia, relatando e registrando casos de maus tratos, que hoje em dia, como eu acabei de dizer, são mais facilmente descobertos, né? Devido à facilidade das pessoas de registrarem, de filmarem, fotografarem. Bom, existem leis, né? As leis começaram a ter força a partir da Declaração dos Direitos dos Animais, que ocorreu lá na Inglaterra, em Cambridge, porque houve uma declaração em que se reconhece que os animais têm consciência, são animais que têm capacidade de perceber as coisas que estão acontecendo, né? Então, eles têm sentimentos, têm uma capacidade cognitiva de entender as situações. Então, essa consciência é o que a gente chama de substrato neuroanatômico. Está aqui, ó, substrato neuroanatômico, que os fazem experimentar estados afetivos e de consciência. Esses animais, evidentemente, sofrem de dor, de fome, de frio, de medo, de carências, de sentimentos que, quando estão submetidos a maus tratos, eles estão sentindo. Esse reconhecimento, por conta da sociedade, resultou na formação de leis de proteção. Esses direitos dos animais estão declarados num documento internacional e podem ser vistos nesse canal aqui, ó, do YouTube. Eu não vou falar todos os direitos, mas eles estão assim em artigos como este aqui. Primeiro artigo: todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos de existência. E aí por aí vai. Mas no Brasil existe um artigo na Constituição Federal que já protege a fauna, a flora, o meio ambiente, os animais. E cada estado, em cima dessa lei federal, tem algumas particularidades, tem algumas leis particulares, que no conjunto protegem os animais. De certo modo, o Código, por exemplo, aqui nós temos um exemplo do Código Estadual de Proteção do Estado do Paraná, mas quase que todos os estados contemplam essa proteção. Por meio desse código, é vedado, ou seja, é proibido ofender, agredir fisicamente, humilhar, causar danos aos animais, obrigar os animais a executar trabalhos extenuantes, praticar a eutanásia em animais de forma dolorosa. Então, isso aqui é muito para o veterinário, existe toda uma legislação veterinária para realizar o procedimento de eutanásia, né, que é a indução da morte, no caso de um animal que não há mais recursos de tirá-lo do sofrimento. É um procedimento regulamentado, existem formas corretas para minimizar qualquer sofrimento. O animal é anestesiado para não sentir nada, depois é induzida à morte. Manter em recintos que não dê conforto, é o que a gente mostrou ali no caso de aglomeração de animais, entre tantos outros
possibilidades de desconforto, né? Atos, por exemplo, a crueldade do abate. Então, existe muita gente que deixa, inclusive, de comer carne por conta da ocorrência do abate, né? Os animais são criados para produção de alimentos, mas a legislação, e ela é fiscalizada, inclusive por nós, veterinários, proíbe qualquer crueldade. O abate é um momento único e rápido na vida daqueles animais de produção. Durante a sua cadeia produtiva, eles recebem todos os cuidados de bem-estar. A venda, olha que interessante, né? Venda de animais a menores de idade é proibido. Por quê? Porque ter um animalzinho é assumir todas essas responsabilidades de que a gente começou a conversar aqui. E isso é uma coisa que uma pessoa precisa estar em uma idade considerada madura, que vai poder assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Transportar em condições inadequadas também não pode. Os animaizinhos devem ser transportados de forma segura. Vamos prosseguindo aqui, mostrando algumas outras coisas. Essa aqui é a lei, o número da lei aqui no estado de São Paulo. Em que fica, olha, nessa lei diz, quem maltratar os cães e os gatos no estado de São Paulo fica impedido de ter a guarda do animal. Então, uma pessoa em que se comprove que ela não está dando as condições adequadas para a criação do seu bichinho, além de retirar esse animalzinho dela, ela passa a não poder ter outro animal durante 5 anos. Então, isso são particularidades das leis estaduais, né? Cada um, né? Aqui em São Paulo nós temos um disque denúncia, né? Para maus tratos de animais. Nós temos uma lei federal, aqui o número da lei federal sobre maus tratos animais. E para a gente completar, falando um pouquinho, vamos mostrar algumas outras situações de maus tratos de animais, para ampliar a nossa consciência a respeito disso. O circo foi durante muito tempo o espetáculo circense, onde se adestravam, né, os animais para fazerem números de versos, elefantes, macacos, leões. Durante muito tempo isso encantou a humanidade, mas a humanidade foi percebendo que a maneira com que os circos mantinham esses animais, as formas com que esses animais eram treinados, eram muito ofensivas, desrespeitavam, maltratavam os bichinhos. E aí a humanidade foi criando consciência disso, e foi percebendo que, por mais bonito que fosse ver os animais fazendo aqueles números incríveis, aqueles bichinhos estavam numa condição de escravos. E por isso, hoje, graças a essa conscientização da humanidade, os circos estão proibidos de terem esses tipos de animais e produzirem espetáculos com eles. Então, aqui, uma imagem mostrando como eram as condições desses bichinhos. Aqui, o filhote de elefante sendo treinado a fazer esse tipo de exibição, dessa forma, amarrado. Não sei se ali ele está sofrendo alguma punição aqui, assim, ó, com algum bastão aqui que você está fazendo, está puxando, enfim, basta olhar, não precisa nem descrever, né? Os leões, eles eram mantidos em gaiolinhas desse jeito aqui, ó, e viajavam dentro dessas gaiolinhas de uma cidade para outra. Muitos animais nessas condições.
Então, por isso é proibido o uso de animais no circo. Outros espetáculos que ainda hoje criam polêmica porque enfrentam uma questão cultural e envolvem um volume financeiro grande nos seus eventos, são os rodeios, as vaquejadas, em que alguns teimam em dizer que os animais não sofrem. E a gente não precisa falar nada, basta olhar as imagens aqui para ver que é impossível um animal participar de uma situação dessa sem estar sofrendo. Esse tipo de situação, infelizmente, ainda é visto em muitos lugares. O animal sendo abusado em trabalhos exaustivos, de pura escravidão. Geralmente animais magros, olha as costelinhas desse cavalo, os ossos desse cavalo, não estão sendo alimentados direito, trabalham o dia inteiro, cansa exaustivamente. Os absurdos. A força de tração dos animais foi explorada durante muitos anos. Hoje não é desnecessária, hoje não tem motivo para uma coisa dessa. A mecanização substitui isso com muitas vantagens e é proibido. Hoje não se pode mais submeter um animal. Não é que ele não possa pôr um cavalo para puxar uma carroça. Pode. Eles conseguem fazer isso com facilidade, se eles forem treinados de modo adequado, não precisam sofrer para fazer isso. Existe um período, né, que não submete ele a um esforço enorme, a um sofrimento algum. Ele pode fazer isso com facilidade. Tem que saber respeitar, né, conhecer o quanto esse animal pode fazer isso. Alguns animais acabam até gostando de fazer isso, é um passeio, né? Mas dentro dos limites adequados. Outro tema muito polêmico durante muitos anos é o uso dos animais em experimentos, né? Em que o homem submetia os bichinhos as suas experiências médicas, de cirurgia, de medicamentos, de uso de indução de doenças, assim, sem qualquer escrúpulo no animal. É como chegasse um ser de outro planeta mais poderoso que a gente, começasse a utilizar a nossa espécie, nós, os seres humanos, para fazer seus experimentos cirúrgicos, médicos, aplicando coisas, nos prendendo, nos confinando. Isso é a mesma coisa, né? Então, hoje existe, não é, qualquer linha de pesquisa não pode causar sofrimento, maus tratos aos animais que estão sendo pesquisados. Toda a universidade possui uma comissão de ética, né? Um grupo de pessoas capacitados a avaliar se está havendo algum tipo de abuso, de sofrimento dos bichinhos que participam de qualquer tipo de experimento, que hoje cada vez mais é reduzido, né? É limitado para que não ocorram. E qualquer pesquisa que abuse, que faça maus tratos, ela é proibida por esse conselho, não é publicada, pode ser punida. Então, existe uma mudança muito saudável da consciência humana, ainda que necessariamente através de uma lei, como tantas outras situações em que o ser humano só consegue se autocorrigindo por meio de uma certa obrigação legal, né? Poderia não ser assim, né? Poderia ser mais simples, as pessoas simplesmente perceberem que aquilo não deve ser feito daquele modo e se corrigirem, né?
A corrida a cavalos hoje ainda é muito comum, mas ela provoca é, constantemente, de forma frequente, acidentes graves em que os animais se machucam, algumas vezes de forma irrecuperável. Então, há que se pensar muito ainda, tem muita coisa acontecendo, corridas de cães também, esses esportes radicais em que o animal é submetido ao seu limite, né, correr o máximo que pode, não é igual ao ser humano, né, que é uma decisão dele, eu decido que eu quero superar os meus limites e eu quero ser o campeão do mundo e quero correr e vou treinar para isso. Isso é uma decisão do indivíduo, ninguém obriga ele a fazer aquilo, mas todos esses atletas que se submetem aos seus limites sabem o quanto eles sofrem fazendo aquilo, né? E quanto às vezes o seu próprio organismo é agredido, sendo atleta ou não, né? Porque em princípio a gente pensa ser atleta é algo bom, é saudável, mas não é quando se submete ao sacrifício do organismo para chegar nos limites. Então, assim, os animais também, eles estão em uma condição diferente, não é uma decisão deles. Nós queremos competir, nós queremos correr, nós queremos saltar, os animais não estão decidindo nada, estão sendo obrigados. E ir ao seu limite, correr ao máximo, correr muito. Então, é comum que se usem medicamentos, o animal está sentindo dor, ele recebe um remédio para não sentir dor, para poder correr. Infelizmente. Então, assim, muitas coisas ainda acontecem. Muitas foram proibidas, mas muita coisa ainda precisa ser identificada, ser legislada, né? As leis protegerem ainda mais os bichinhos.